A paz e a graça, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para propormos aí uma meditação baseada no texto das Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. E eu quero hoje meditar com os irmãos no livro dos Salmos. O livro do Salmo é um livro que ele me chama muita atenção, porque ele é um livro que fala da grandeza e da graciosidade de Deus de uma forma tão espetacular, tão espontânea, que eu gosto sempre de estar meditando nas palavras dos salmistas. Tem pessoas que pensam que quem escreveu todos os salmos foi Davi, porém se engana. Os salmos foram escritos por outras pessoas também, por exemplo, por Asaf. Eu quero meditar com vocês no Salmo de número 77, que é um salmo escrito por Asaf. Ele diz assim: elevo minha voz a Deus levanto minha voz, para que Ele me ouça. Busco o Senhor no dia da angústia, e à noite a minha mão fica estendida, e não se cansa. Minha alma se recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Mantenho meus olhos atentos. Estou tão perturbado que não consigo nem falar. Penso sobre os dias passados, os anos dos tempos que se foram. À noite eu lembro-me do meu cântico. Consulto o coração e meu espírito indaga. O Senhor rejeita para sempre e não será mais favorável? Seu amor cessou para sempre? Acabou-se a promessa de Deus para com todas as gerações? Deus esqueceu-se de ser compassivo? Na sua ira encerrou suas ternas misericórdias? Aí ele diz no versículo 10: então eu digo, este é o motivo da minha agonia. A mão direita do Altíssimo mudou. Recordarei os feitos do Senhor, sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Também meditarei em todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. Ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. E aí ele continua: tu és o Deus que faz maravilhas. Tem feito notória a tua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, e os abismos também se abalaram. Eu vou ler até aqui, versículo 17. Eu quero que nós entendamos que Asaf, ele foi nomeado por Davi como principal cantor quando a arca foi levada para Jerusalém, e em várias outras ocasiões. Ele liderou os louvores quando o grande templo de adoração a Deus foi feito por Salomão, foi inaugurado. Aquele templo de resplendor e de glória, onde a Bíblia diz que Deus se manifestou de tal forma que os sacerdotes não puderam ministrar, os levitas não puderam cantar, tamanha glória que desceu ali. Inclusive ele participou do fato dessa glória que encheu o templo. Então este homem agora ele começa a sofrer de uma aflição incalculável. Asaf, aqui no início do Salmo 77, ele estava passando por um período negro da vida. Nós não sabemos o porquê, o que era, mas era um período de grande luta, de grande aflição para Asaf, para a sua vida.
E nós notamos aqui uma exacerbada preocupação com o eu. Nós notamos aqui a grandeza do ego humano elevando-se ao ponto de cessar a visão, até mesmo daqueles que tiveram a visão da grande glória de Deus e agora não conseguem ver mais nada. Porque o homem, quando ele eleva o seu eu, a arrogância, ela cresce de tal forma que cega a nossa visão, a nossa mente. A dúvida começa a pairar em nossos corações e nós começamos a entrar em desespero. E nós podemos ver isso na vida de Asaf, aqui nesse período que ele estava passando. Ele começa a elevar o seu eu medito dia e noite, eu busco, eu faço, eu procuro. Ele começa a entronizar o seu eu, ele começa a idolatrar a si próprio, e ele começa a colocar o homem, o levita que louvou, que dirigiu o louvor, o levita mor de Davi, o levita mor da inauguração do grande templo de Salomão. Agora ele começa a colocar a culpa em Deus do mal que estava acontecendo na vida dele. Veja só, para Asaf parecia que Deus poderia haver impedido de manter-se neste problema, portanto ele se queixa. Ou seja, para Asaf parece que Deus agora pega ele e coloca ele no meio de um turbilhão de problemas e diz: fica aí, você não vai sair daí, e fecha todas as portas. E ele começa a colocar a culpa de tudo aquilo que está acontecendo em Deus. Asaf, ele começa a duvidar de Deus. Ele diz: a mão de Deus, a mão direita de Deus cessou, mudou, ela parou. Deus não é mais o mesmo Deus. Deus não trabalha mais da mesma forma. Deus deixou de ser o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus misericordioso. E tem um trecho aqui que ele diz assim: a misericórdia de Deus cessou. Deus parou de olhar para mim. Ele considerava as muitas providências e misericórdias, livramentos da antiguidade na vida dos patriarcas, e que isso não chegaria para ele. O salmista Asaf é que ele não dá sinais da graça de Deus, das suas promessas, da sua misericórdia. O desespero chega ao cúmulo de um pensamento de que Deus já não é mais o mesmo. Pronto, Deus deixou de ser o mesmo. E Asaf começa a se queixar de Deus, começa a murmurar e começa a colocar aqui a dúvida no seu coração acerca de Deus. É bem verdade que os períodos de silêncio de Deus, ele sempre traz perplexidades para o espírito humano. A vida não é e nunca foi feita apenas de momentos bons, irmãos. Nós temos que entender isso. Sempre teremos que enfrentar momentos ruins também. A vida não é um mar de rosa. O Evangelho não é um mar de rosa. Não temos que perguntar se nós vamos passar por lutas. Nós não temos que nos perguntar se nós vamos enfrentar problemas. Nós temos que nos perguntar quando nós vamos passar por luta e quando os problemas vão aparecer em nossas vidas. Porque as provas da vida são para nos ensinar e nos fazer pessoas melhores. Elas sempre vão aparecer. Eu li um livro de Augusto Cury chamado A Dádiva da Dor.
onde ele fala que nós olhamos a dor de uma perspectiva tão ruim, porque ninguém gosta de sentir dor, ninguém gosta de ter dor, ninguém gosta de estar num estado de dor. Qualquer coisa que nos dói nos incomoda. Por isso nós rejeitamos tanta dor, nós negativamos tanta dor. Porém, a dor, ela foi nos dada como um sinal, uma dádiva, de que alguma coisa errada está acontecendo com o nosso corpo. Porque a dor, quando nós sentimos dor em alguma parte do nosso corpo, é um sinal de que aquela parte do nosso corpo tem alguma coisa desajustada, alguma coisa não está se encontrando, alguma coisa está ruim ali. Então a dor, na realidade, que nós negativamos tanto, que nós maleficamos tanto, se nós analisarmos bem, ela é uma dádiva. Por que que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo? Porque o câncer, quando ele vem apresentar algum tipo de dor, ele já está em estado avançado. Ele já está em estado quase que terminal. O câncer é uma doença silenciosa. Se o câncer manifestasse a dor no início dele, 99% das pessoas que tivessem câncer, que adquirisse câncer, elas teriam oportunidade de ser curadas. Mas por que não tem? Porque não tem o sinal avisando, não tem ali a dádiva da dor falando, tem alguma coisa errada aqui com esse órgão, tem alguma coisa errada com essa parte do seu corpo. Por isso que Augusto Cury diz que a dor é uma dádiva de Deus. Quando a luta vem, nós não devemos orar. A primeira coisa que nós fazemos quando a luta vem na nossa vida é orar e dizer: Senhor, me tira dessa luta, Senhor, me tira dessa angústia, Senhor, me tira dessa tribulação. E é uma oração errada essa. É uma oração que nos traz malefícios. A primeira coisa que nós devemos orar é: Senhor, ensina-me o que o Senhor quer que eu aprenda com essa luta, com essa dificuldade. Deus, ensina-me com esta prova o que eu devo aprender, o que eu devo tirar da minha vida, o que deve ser acrescentado, porque esta prova, essa luta vem para que eu aprenda alguma coisa. Aí Asaf, ele entra em aflição e ele começa a buscar a Deus. E ele diz assim: eu oro de madrugada, os meus olhos não se fecham, minha mão fica estendida, e eu passo madrugadas e madrugadas orando, buscando ao Senhor. Porém a resposta não vem. Já notou como é normal para o cristão só buscar a Deus na hora da aflição? Você já notou que o cristão ele tem uma tendência a se dedicar, a se voltar para Deus apenas na hora que a aflição bate na porta da casa dele, na porta da vida dele? E isso é errado. Nós temos que buscar a Deus todos os dias, quer estejamos bem, quer estejamos mal, temos que buscar ao Senhor, porque Ele é o nosso fôlego de vida, Ele é a nossa razão de viver, Ele é o nosso sustentador, Ele é aquele que nos segura na palma da sua mão, e sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada. Temos sempre que estar na presença do Senhor. Mas o cristão não. O cristão tem a tendência de buscar a Deus somente quando a coisa aperta. Ele tem a tendência de buscar a Deus somente quando ele começa a enfrentar aflição e tribulação na sua vida. Eu me lembro de um livro de Moody, Dr. Moody, que ele conta no seu livro, no testemunho, que ele estava num navio, numa viagem missionária, e o mar se enfureceu muito
nessa viagem, e o navio começou a balançar para vir a pique, para virar, para naufragar, e o comandante reuniu todos ali na popa do navio para orar e pedir a Deus, para Deus acalmar o mar, para que eles não viessem, para o navio não viesse a tombar e eles não viessem a naufragar e morrer ali no meio do mar. E enquanto todos estavam desesperados lá na popa do navio, orando, buscando ali a Deus, Moody dormia no sótão do navio. Dormia tranquilo, calmo. Quando ele se despertou, que ele subiu para a popa do navio, para o alto do navio, a tempestade já havia acalmado, e estavam todos ali nervosos com Moody, todos irritados com Moody, e o capitão do navio disse: aonde você estava, rapaz? Que responsabilidade é essa? O navio quase veio a pique, nós quase fomos tomados pelo mar, quase naufragamos, e nos reunimos aqui para buscar a Deus em oração. E aonde você estava? Você não participou da oração? Aonde você estava na hora da nossa aflição aqui? Você não orou? E Moody respondeu para aquele capitão daquele navio assim: eu não orei com vocês aqui. Estavam no sótão, repousando, mas eu estou escudado na oração. Sabe o que Moody estava dizendo? Eu não orei aqui com vocês, mas eu oro todos os dias. Estou escudado na oração. Estou protegido na oração. Estou protegido na busca por Deus. Estou na presença de Deus de dia e de noite. Porque de dia e de noite eu busco a sua presença. Agora, Asaf, ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, ele tira o seu olhar, a sua visão, do seu eu. A sua ego-idolatria morre. Asaf para de olhar para ele, para dentro de si, para o seu ego, para o eu, que é o que nós fazemos sempre. Ele começa a centrar o seu olhar em Deus agora. Ele começa a centrar, a olhar para Deus novamente. Irmãos, entenda isso. A cura para a infelicidade, a cura para a depressão, a cura para os males do homem, na maioria deles, é deixar de olhar para o eu e começar a olhar para Deus. Quando nós olhamos para o eu, nós ficamos como Asaf, desesperados, angustiados, em meio à aflição, em meio às lutas, em meio às provas. Mas quando nós olhamos para Deus, nós identificamos a nossa enfermidade. Nós identificamos a nossa enfermidade quando nós olhamos para Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias que nos cercam, as lutas, nós concentramos-nos só nos nossos problemas e não vemos esperança alguma em nada. Mas quando nós olhamos para o Senhor, as circunstâncias talvez não se alterem na mesma hora, mas nós somos transformados de dentro para fora. Muitas vezes nós esquecemos quem é o Deus que nós servimos. Nós esquecemos do Deus que fez no passado, que faz no presente, que fará no futuro e que continuará fazendo na nossa vida. Se você está passando por uma aflição, por uma angústia, por uma tribulação, vou te dar um conselho. Comece a olhar para Deus agora. Pare de olhar para você. Pare de olhar para o seu redor. Pare de olhar para os seus problemas. Tire a visão
de você, do seu eu. Foque agora a sua visão em Deus. Foque a sua visão no Altíssimo. Comece a lembrar do que Ele já fez no passado. Comece a lembrar da sua bondade, como Ele é bom, como Ele abriu o Mar Vermelho para Israel passar, como Ele abriu o Jordão para Israel passar, como Ele derrubou as muralhas de Jericó. Comece a lembrar da bondade, da grandeza de Deus, como que Deus te chamou, como que Deus te salvou, como que Deus apresentou o Evangelho da salvação na sua vida, quantas coisas boas Deus já fez por você. Comece a olhar para Deus agora e perceber que só de você estar acordado, só de você estar respirando, Deus já tem sido bom com você. Foque a sua visão em Deus. E lembre-se de uma coisa: se Deus fizer algo para te tirar dessa aflição agora, dessa angústia agora, glória a Deus. Se Deus não fizer algo agora, nesse instante, glória a Deus também, porque Ele é Deus. Agora, a pergunta que você deve se fazer é essa: o que eu devo aprender com essa tribulação? O que eu devo aprender nessa prova? O que eu devo aprender nessa aflição que eu estou enfrentando? Pare de orar: Deus, 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 me tire dessa aflição, me tire dessa angústia, faz cessar esse vento, faz cessar esse problema. E comece a entender que com essa prova você precisa de aprender alguma coisa que talvez você ainda não aprendeu. E talvez essa prova ainda está persistindo porque você deixou de aprender o que ela veio a te ensinar. Olha só como a perspectiva de Asaf muda quando ele foca o olhar em Deus. Ele começa dizendo: Deus se esqueceu de mim, Deus não tem mais misericórdia, a mão de Deus mudou, a mão de Deus cessou, Deus não ouve mais a indagação. Será que a misericórdia de Deus não aparecerá nunca mais? O amor de Deus cessou para sempre? Olha só, Deus esqueceu-se de ser bondoso, de ser compassivo. A ira de Deus nunca mais permitirá suas ternas misericórdias. Mas aí, quando ele foca o seu olhar em Deus, ele começa a lembrar de quem é o Deus que ele serve, o Deus que derramou a glória dentro do templo de Salomão, que ele não podia cantar, ele não podia se manifestar tamanha glória de Deus. A perspectiva dele muda. E ele diz: ó Deus, teus atos são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Olha só a mudança. Tu és o Deus que faz maravilhas, tem feito notória a sua força entre os povos. Com teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Olha o que Asaf fala do Mar Vermelho. Ele diz assim: as águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. O abismo também se abalou. Asaf está dizendo aqui: o que as águas viram não foi o cajado de Moisés para que elas tremessem, para que elas fugissem da presença. Elas não fugiram da presença de Moisés e nem do cajado de Moisés. As águas do Mar Vermelho te viram e tremeram e fugiram da sua presença. Asaf focou o seu olhar em Deus. Em nome de Jesus, pare de olhar para você, para os seus problemas. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que tudo isso. Foque os seus olhos em Deus. Foque o seu olhar em Deus agora. E Deus vai mudar a sua situação. Talvez você não veja uma mudança imediata, mas imediatamente você vai sentir algo diferente dentro do seu coração. Imediatamente você vai sentir algo transformando você de dentro para fora. Amém? Então essa é a meditação que eu queria fazer com vocês hoje. Que Deus continue abençoando.
e que esse livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, continue sendo a nossa regra de vida. Amém? A paz e a graça com todos.